Fala galera, está no ar pela CBN Campinas mais um episódio do Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje conecta energia, tecnologia, infraestrutura global, Léo. E agora, roda a vinheta! Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e hoje estou junto com o meu grande amigo e uma das minhas inspirações no mundo dos negócios, Ricardo Emerick, diretor comercial da Agis, para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da PagUtil e da Performa IT. É isso mesmo, Léo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar compartilhando aqui com você. Em especial hoje, que nós estamos com um cara, Fernando Bevilacqua, diretor global de execução de projetos de data center da Eaton. Imagina, olhando globalmente essa explosão que está tendo de data center. Fernando, seja muito bem-vindo ao Performa que Pode na CBN Campinas. Mais um repeteco. Já conversamos antes e agora te receber aqui. Obrigado, irmão. Obrigado, Leozão. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Vamos nessa. Fernando, começar com uma pergunta simples. Todo mundo falando de IA, que vai fazer isso, hiperprodutividade, hipercriatividade. Onde que eu vou espetar minha IA na tomada daqui a pouco? Pergunta estratégica. Vamos só contextualizar, né, gente? Apesar de tudo que a IA traz para a gente, é uma tecnologia extremamente intensiva em infraestrutura, né? A gente está vendo que o mundo está começando a ficar sem espaço para isso. Então, por isso a importância desse papo. Você está liderando globalmente uma área da Eaton que está olhando só para isso, infraestrutura de tecnologia. Realmente a gente corre o risco de ter um problema, Fernando, se não forem feitos investimentos corretos? Bom, é uma pergunta muito ampla. Muito Léo. ampla, né? Imagino. Muito ampla porque eu acho assim, a gente está no que a gente fala, o tipping point, né? A gente está no momento de disrupção, né? Então, alguns visionários do mercado comparam quando a gente moveu do vapor para a energia, quando a gente moveu do rádio para a televisão, sim, né? Ou até um salto maior. Por quê? Porque todas essas tecnologias que eu acho que já estão já começando a ser tendo mais conhecimento do público, que é a questão da aplicação, sim, ela só é possível tendo uma infraestrutura por trás. E essa infraestrutura cada vez mais vai demandar uma potência maior. Então, as tecnologias que funcionaram nos últimos 50 anos, eles têm que andar na mesma velocidade de inovação, né, e melhoria de materiais, melhorias de eficiência para suportar. Eu diria que hoje, do ponto de vista tecnológico, né, a gente deu um salto, né, a humanidade deu um salto, mas ainda não sabe onde vai pousar. A gente está em voo, né? Então, nós estamos em voo. É o salto do Hulk, a gente está em voo ali. Cara, que analogia da hora, Fernando. E, Fernando, como é que você está vendo, por exemplo, a situação do Brasil? Porque a gente tem aquela síndrome do vira-lata, que a gente sempre acha que as coisas estão acontecendo no mundo, mas no Brasil não vai acontecer. Como é que está o Brasil? Olha, falando do Brasil, eu acho que é um momento muito propício para o Brasil, né? Quando você fala uma instalação de um novo data center, você vai falar de, primeiro, disponibilidade de energia, né? Então, hoje, no mundo, a gente escuta as notícias, né, sobre a disponibilidade ou indisponibilidade. O Brasil, com todo esse trabalho que foi feito com energia renovável, tem reportado muito, até sobra de energia nos últimos anos. Uau! Sim. Legal. Então, se você vê a matriz... Esse dado é novo. Eu sinceramente, eu não sabia disso. Que legal. A matriz energética do Brasil, né? Eu acho que se a gente for pegar aí na dados do EPE, dados da ANEEL, você vai ver que por volta de 85% a 90% da matriz energética do Brasil é renovável. E como é que estão os outros países? Isso é comparável? A gente está bem? Como é que... Se você comparar outros países têm mais a base de combustível fóssil, né? Então, assim, toda essa discussão que a gente vê fora, eu acho que o Brasil
é um benefício. Tá. Energia disponível e energia renovável. Né? O segundo ponto para o data center é a disponibilidade da área. Que né? aqui definitivamente não é um problema. Nós somos um país continental, então a área é o que mais tem. A conexão com a fibra, com a internet, né? Então, ou seja, você tem... Nossa infraestrutura conectiva é boa, né? É boa também, né? Então, assim, eu acho que se você for olhar desta visão, né, de disponibilidade de recursos, o Brasil está alguns passos na frente de grandes países. Áreas, legal. Né? Que legal. Então a gente tem infraestrutura, a gente tem uma condição bacana para fazer isso, a tecnologia vocês estão trazendo para a gente, e como é que está a mão de obra? A mão de obra vamos dizer, é um fenômeno global, né? O que a gente acaba vendo muito no mercado é a necessidade até de maior padronização de soluções, maior tempo em fábrica de soluções, por exemplo, soluções modulares, onde você demanda menos tempo no campo. Por quê? Porque hoje, primeiro... Como se você recebesse um pré-moldado, né? Mais ou menos... Entre aspas aqui, ouvinte, estou fazendo entre aspas aqui. Mais ou menos isso. Por quê? Porque você tem uma falta de profissionais. Vai depender muito da geografia, vai depender muito de vários fatores, né? Mas, em geral, sim, isso é um indicativo que também leva as empresas a investirem nesse tipo de soluções. E você com essa visão global, né? Porque agora você olha a execução acontecendo em todos os países, né? Você vê que a gente tem bons processos para executar isso no Brasil? A gente tem alguma desconexão grande? Porque a gente sempre fala de uma coisa cultural, de como é que a gente encara o trabalho, como é que a gente encara os desafios. Como é que você tem visto isso no Brasil? Olha, se a gente for pensar... Vamos pensar assim, o Brasil tem uma tradição de grandes projetos, né? Grandes hidrelétricas. Se a gente for pensar, hidrelétrica de Itaipu, né? Tem 30, 40 anos, mas a segunda maior hidrelétrica do mundo, né? Linhas de transmissão, pequenas centrais hidrelétricas, geração eólica, que foi um tempo atrás aí que teve muito investimento. Então, ou seja, a gente sempre teve a capacidade de trabalhar com grandes projetos de energia, né? Linhas de transmissões. Então, assim, o Brasil tem um conhecimento sólido em energia do ponto de vista de engenharia. Um data center, ele até inicialmente, do ponto de vista de energia, né? Ele era até um pouco inferior do que, por exemplo, uma indústria de papel, uma indústria alumínio também, de alumínio, extremamente exigente em termos de energia. Exatamente, por quê? Porque as potências são muito altas, então o nível de proteção que você tem que utilizar no sistema é muito grande, porque se você tem realmente um incidente elétrico, é catastrófico. Exato. Num data center não tem essa alta carga, né? Por enquanto. Agora vem a novidade. E é esse que eu acho que é o desafio, né? Que agora, para os profissionais de data center, né, começarem... Eu estou falando indústria, né? Porque quando a gente fala em data center, a gente sempre vai falar do que a gente é o white room, né? Que é a parte branca, que é onde está o computador. Né? Então ali todo mundo está focado ali. A grande parte do investimento está ali, né? Só que para aquilo acontecer, você tem que ter os bastidores, que é tem que ter a parte cinza da obra também, cinza. Né? Então dentro dessa parte cinza, eu acho que o requerimento tá crescendo, porque a necessidade de potência é maior, né? Vou dar só um exemplo, né? Interessante essa visão. Pensa comigo, a gente tinha potências de rack, né? Quando a gente fala rack, né? A gente tem como se fosse um armário, uma estante, né? Onde os servidores são conectados, né? E ali, se você voltar, sei lá, 5 anos, 10 anos atrás, você vai falar racks de 1,5 kW, de 3 kW. Então, só para você ter uma referência, 3 kW, né, 3.000 watts, é mais ou menos a potência de um forno de embutir. Um forno elétrico. Um forno elétrico de embutir residencial. Imagina só, se você na frente daquele forno elétrico, você tem aquele calor, né? Então, né? Imagina só um rack de 30 kW.
ou seja, 10 fornos em um armário, Na mesma estante, na né? mesma estante. E numa cozinha totalmente cheia de fornos De desses, outros né? desses, De outros né? fornos desses. Exatamente. Então, assim, essa é até uma analogia que o meu amigo Hélio... Muito interessante. Meu amigo Hélio fez conosco em um painel que a gente teve, que eu achei muito boa, que é justamente o quê? Toda essa potência, né, exemplifica, né, como você vai ter que trabalhar com temperatura, gerenciamento térmico, como você vai ter que trabalhar com a parte de curto-circuito, que é super importante também, e a produção de pessoas também, né? Porque para você conectar, quando você começa a aumentar essa potência, as soluções começam a mudar. E aí a gente volta para a tecnologia. A tecnologia para conectar alguma dessas máquinas, estou falando de 30 kW, mas a gente já fala em máquina, né, a gente vai falando de instantes para ser bem hacks, mas né? Para são ficar hacks. assim, inteligência artificial de 500 kW, ou seja, 50 vezes o que é hoje. Que assim, loucura, E velho. aí, como é que... loucura. Porque isso daí leva... Bem, eu vim muito desse mundo data center, mas eu tô em cima do piso, né? E a gente falava muito... O White Room. No White Room. E a gente falava muito da tecnologia de liquid cooling, ou seja, de tecnologias que fazem com que a máquina seja mais eficiente. Como é que isso acontece nos bastidores? Qual é a tecnologia que vocês estão aplicando nos bastidores para ser mais eficiente? Porque quando você fala de calor, é sempre a gente tá perdendo energia, tá perdendo potência ali. A parte, vamos dizer, de gerenciamento térmico, né? Ele foi também evoluindo. Tá. Né? Então, primeiro você tinha uma solução que, na verdade, era como se fosse ar-condicionado, ventiladores entre os racks. Depois você vai para algo parecido com esse split. Eu sei que os engenheiros vão me matar, mas só estou tentando deixar bem didático, Bem didático, didático. né? Tá certo, os ouvintes aí- precisam disso. Aí a gente avançou para uma questão de você ter uma torre de água gelada para ajudar até facilitar todo esse processo. E a gente chega num ponto onde até, vamos dizer, o último passo que teve, você entra em alguns data centers que você tem uma parede, sem brincadeira, uma parede de 10 metros por 3 metros, cheio de ventiladores soprando vento a todo tempo para você conseguir baixar dissipar, né? Porque a temperatura também é interessante, porque se você voltar 10, 15 anos atrás, era comum você entrar no data center e você ter temperaturas de operação de 21, 22 graus, né? Então imagina só, você coloca no teu carro 21, 22 graus, vai ficar friozinho, Dá um gelinho, né? dá um Hoje gelinho. a gente já fala de 28, 29, ou seja, fala temperaturas maiores. Por quê? Porque o material vai melhorando, você vai buscando eficiência, então você vai buscando as formas de operação. E o futuro, né? O futuro está conectado com o que a gente fala do liquid cooling, que é justamente uma central, né? Que você acaba envolvendo esse rack com água, com água circulante. Circulante. Então você tem o quê? Que é a única forma ali de você conseguir dissipar a temperatura dessa potência toda sendo gerada. Ô, Fernando, isso conecta com uma pergunta que eu quero te fazer. Por isso que o pessoal está considerando também um ofensor ao meio ambiente o que os data centers vão passar a consumir de água. Porque eu tenho visto essa discussão, a cidade tal está preocupada em fornecer uma licença porque o meio ambiente não vai suportar. Mas me parece que é só uma água circulante que ela vai entrar e ser devolvida, se bobear vai ser devolvida até tratada melhor do que entrou. Né? Como funciona isso? São ciclos fechados, né? Então, assim, novamente, o projeto evoluiu muito. Né? Essa questão até de você entregar para o efluente, isso quase que não existe nesses projetos modernos. Né? Esses projetos modernos estão muito mais conectados em ciclos fechados, ciclos onde tem o controle, onde a eficiência é muito grande, então você usa muito, muito pouco. Então, assim, tem temas de pressurização, ou seja, assim, o ponto de vista de tecnologia avançou bastante. Muito bom. Galera, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas fica aí que a gente volta logo após o intervalo. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas, hoje recebendo meu grande amigo Fernando Bevilacqua, diretor global de Data Centers da Eaton. Ricardo, manda a pergunta. Fernando, a gente está falando muito da Data Center, mas estamos com 3 caras de tecnologia aqui. Né? Dá um pouquinho para todo mundo que está escutando o que é um data center. Como é que a gente coloca? Porque hoje eu sou da época do CPD, né? Então, como é que a gente explica data center? Porque o pessoal fica falando, a gente está falando de liquid cooling, está falando de torres quentes, torres frias, racks. Dá um pouquinho desse contexto, porque eles vão ver que até diesel de caminhão a gente tem lá, né, cara? Tá, então vamos lá. Que missão aqui, como é que eu vou descrever? Vamos lá. Bom, vamos pensar o seguinte, um data center, se a gente mimetizar esse data center, ele é como se fosse um computador. Isso. No computador você vai ter um processador, você tem a fonte de alimentação, você tem, né, a ventoinha ali, o ventiladorzinho para conseguir dissipar a temperatura, né? Então imagina só isso aí numa escala muito grande, né? Saindo de uma escala micro, indo para uma escala muito grande. Então geralmente são plantas que estão mais aí para o interior, né? Em áreas onde você tem conexão tanto de energia quanto conexão de dados disponível, né? Disponível E boas conexões. Boas conexões. Então você tem mapas no Brasil, cidades onde você vê essas fibras se conectando, né? Bom, tendo disponibilidade de fibra, tendo disponibilidade da energia, né, é construído um grande site, onde desse grande site geralmente você pega essa energia em alta tensão, né, 138 mil volts ou até mais, 245, tudo depende da concessionária de energia, né? Você rebaixa essa energia, você trata essa energia, coloca essa energia para dentro do prédio, que a gente fala, né? Dentro da área construtiva. Dentro dessa área construtiva você vai ter, muito provavelmente, o que a gente chama popularmente de no-breaks, né? E baterias, justamente para garantir que se a energia cai, você tem uma condição ininterrupta, ou seja, nem pisca, né? E você chega até uma sala, né, que ela simula justamente a parte do computador em si, que é a parte de processamento, né? Perfeito. Você vê uma boa constituição, porque até pensando nessa caixa do computador, a gente vê a ventilação, a gente vê a conexão que você falou, a gente vê a energia, só que com uma escala extremamente grande para poder suportar o supercomputador que está lá dentro em escalas gigantes. Boa parte das vezes que a gente repete, virou um jargão mundial. Não, tá na nuvem, tá na nuvem, tá na nuvem, tá na nuvem. Não. Boa parte das vezes dá para tocar. no Essa nuvem dá para tocar. Essa nuvem tá ali, ó. Tá fácil de ver, né? Isso é importante de entender as coisas. Nada mais né? O que a gente fala tá na nuvem. Anteriormente você tinha lá o teu computador e você tinha lá o seu servidor na tua empresa, no teu pequeno estabelecimento, na sua grande empresa, e na verdade você migrou esse computador para estar em um grande data center, que pode estar instalado no Brasil, pode estar instalado em outros lugares também, né? E você opera diretamente nesse grande data center. E a gente tem esses movimentos cíclicos da tecnologia que eu acho muito legal, né? A gente começou lá no início, eram os grandes mainframes, né? O computador, né? O pai do André, o nosso sócio lá na Performance, o pai do André foi da primeira leva de técnicos da IBM, mas na época que dar manutenção num PC significava entrar no PC. Literalmente, não é modo de falar. Aliás, eu vou tentar achar um link disso para botar no episódio, pra galera ter curiosidade e ver. Do que é, porque é um negócio muito louco. Você entrava no computador, o computador era uma sala gigantesca. Aí a gente começou um processo de redução, né? Foi reduzindo, os mainframes foram ficando pequenos. Aí entrou aquela época, início dos anos 90, aí que a gente começou a departamentalizar os servidores. Então a gente começou a criar aquelas estruturas client-server distribuídas. Aí de repente vem a computação em nuvem, que é você pega tudo isso de novo, concentra num lugar só. Só que aí qual foi o grande ganho? Toda essa infraestrutura que o Fernando acabou de falar, missão crítica, né? Eu ter que estabilizar a temperatura, estabilizar a energia, garantir disponibilidade de máquina, eu tinha que ter na minha empresa.
era caríssimo, Sim. né? E para a gente popularizar a computação, a gente precisava baratear isso. Aí começaram a surgir os primeiros data centers onde você fazia colocation. A máquina era sua, né? O que era o colocation? Você era o proprietário da máquina, E você entregava lá. entregava lá e eles cuidavam da infraestrutura, porque cuidar dessa infraestrutura sempre foi complexo. O que você falou, essa parte que você falou, Fernando, de estabilizar a energia, cara, isso é de fundamental importância para um data center. O que um data center não pode ter é isso, variação de energia, né? E a dependência que a gente tem da tecnologia hoje também é totalmente diferente daquela da época Não, do mainframe, nem né? brinco, nem brinco. Totalmente. Hoje tem empresas, por exemplo, vocês falam de um banco é tecnologia pura. Você fala de telecomunicações, é tecnologia pura. Então, uma parada significa praticamente o cara parar de Ô, funcionar, Ricardo, de operar, de funcionar. É brincadeira, cara. Oscila uma zona de qualquer desses grandes players. Aí eu tô falando, sei lá, Azure, GCP, AWS, qualquer zona desses caras zona que a gente fala é zona geográfica, né? Que tem uma oscilação, cara, gera um impacto mundial. E não precisa ir longe, Fernando. Você estava falando pra gente que nós estamos aqui tranquilos, porque aqui tem Eaton também, não é isso? Aqui na CBN, né? Estamos seguros por equipamentos Seguro. da Eaton. Muito bom. O Fernando, existe um mapa, você falou de um mapa, me veio à cabeça. Existe um mapa das cidades brasileiras que são mais bem posicionadas no sentido de receber, ou o estado, assim, pô, eu acho que região sul e sudeste é melhor, nordeste, norte. Existe esse tipo de estudo? Sim, sim. Existem diversos estudos e eles mostram justamente o mapa que essa interconectividade faz, né? Tá. Então, eu vou falar bem alto nível, né? Aham, sim, Pensando sim, aqui sim. no mapa, né? Os cabos vêm, conectam ali no Ceará, ali perto de Fortaleza. Tá. Os cabos submarinos, né? Isso. Aham. Aí desce, aí eu acho que ele vai ali na costa Pernambuco, desce para o Rio, São Paulo, Tá. Rio Grande do Sul, depois Uruguai e Argentina, Tá. né? Então acho que se alguém der uma buscada Legal. na Dá pra achar esse mapa de conectividade, esse né? mapa de conectividade. Claro que aí entra, né? Então, assim, no passado a gente viu uma densificação mais de data centers na região de São Paulo, né? Principalmente aqui perto aqui em Campinas, né? Um cinturão, mas a gente já vê outros projetos, né? Tem projetos já em Minas, projetos no Paraná, ou seja, estão também descentralizando. Por quê? Porque você tem que ir atrás onde tem a energia, onde Sim. tem a disponibilidade, porque a gente falou de energia, né? Uma coisa é você também gerar essa energia, outra coisa é você conseguir conectar, né? Então, Explica assim, melhor isso, explica melhor, então, traz pra gente o a que é. disponibilidade de energia. Então, você tem que ter a linha de transmissão adequada, você tem que ter esses estudos. E mais de uma subestação, provavelmente. Mais de uma subestação. Então, isso vai depender muito, por isso, da parte geográfica. Então, esses grandes projetos têm uma análise que é feita, né? Então, hoje, se você comparar, por exemplo, os tempos, né? Hoje, tempos de análise de conexão nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 2 anos, né? No Brasil, os tempos já são menores, né? Então assim, conecta com aquele tema principal que a gente falou sobre a oportunidade que o Brasil tem Que de o Brasil avançar tem. nesse... Ou seja, a gente tem capacidade ainda de crescer pelas conectividades, pelas subestações, pela energia disponível. Sim, é só... Se fizer o arroz com feijão bem feito, a gente tem muita oportunidade de crescimento no a única país. coisa que me preocupa e aí... queixa zero política, mas é história do país, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então é incrível isso. Então a gente, de novo, bem posicionado numa corrida super importante. É uma corrida super importante porque a gente vai falar um pouquinho da importância de data center para o que vem para a evolução de tecnologia, para o que vem de tecnologia, de necessidade Sim. de consumo de tecnologia daqui para frente, né? Mas a gente acaba se embolando nas nossas próprias burocracias, nas nossas próprias dificuldades de fazer as coisas acontecerem, né? Fernando, e tua opinião do tipo, a gente vai, você acha que... E é puro achismo, tá, Fernando? Aí não tem nenhuma... Eu quero saber mais o teu sentimento como diretor global de uma empresa.
Tem algum país que está se preparando melhor que outro, que está levando isso realmente a sério como uma oportunidade de criar uma nova infraestrutura de trabalho? É difícil falar assim, um ou outro país. Acho que dá para falar sobre regiões, Tá. né? Então, nos Estados Unidos, com certeza é um volume Assunto prioritário. e é um volume abissal quando você compara com outros, né? Ou seja, a demanda, né? A demanda sendo criada lá também, ou seja, é muito grande. Na Europa também a gente tem alguns clusters, né? A gente vê bastante alguns clusters, principalmente aí na Espanha, principalmente ali naquela região da Espanha, que assim, é onde tem a disponibilidade de energia, né? Então, os data centers acabam sendo a mesma regra que serve aqui para o Brasil, também serve para lá. Isso aí. Aí é independente da região, né? Oriente A disponibilidade Médio, tem que ser a mesma, né? Oriente Médio, Austrália. Então, ou seja, são países, são clusters onde você tem disponibilidade de energia, disponibilidade de terra, conexão com a concessionária num tempo, vamos dizer, seguro, Sim, né? sim. E Uma infraestrutura a infraestrutura resiliente, né? Então, assim, é isso. Assim, não... E só para trazer para o pessoal, existe alguma definição de buscar também alguma situação climática para se poder colocar esse data center em operação, ou a tecnologia hoje já cobre isso? Olha, aí são os experimentos, né? E aí eu posso falar o que a gente ouve de notícias, né? Já teve experimento de data center debaixo d'água, Submarino, já teve experimento de data center no círculo polar, né? E aí você tem outros desafios, né? Então, por exemplo... O carro para lá, energia para lá. Entendeu? Eu sou fã de planejamento, eu sou fã daquilo, da gente conseguir executar aquilo que a gente já tem na mão e realmente investir nas tecnologias que estão por vir. Então, por exemplo, a Eaton tem uma tecnologia, né, para suportar principalmente data centers em IA, que é uma alimentação que a gente faz vai começar a fazer uma alimentação em corrente alternada, corrente contínua, desculpa, né? E uma tensão alta, 800 volts. Uau. Né? Então, se a gente ligar aqui na tomada, são 200, aqui em Campinas vai ser 220. 220 corrente alternada, né? A corrente contínua, ela tem vamos dizer, ela tem uma potência, não é certo falar potência, mas ela tem um poder, vamos dizer, maior, né? Então, assim, os materiais para você conseguir conduzir a corrente contínua e para você conseguir fazer a abertura e fechamento, manobrar, são diferentes. Então, a Eaton tem investido em tecnologias que justamente para quê? Para conseguir gerenciar essa corrente em 800 volts em corrente contínua. Que é assim, se você for comparar com qualquer outra vamos dizer, outro segmento, a gente não tem no mundo um segmento que utiliza isso. Então, olha só, data center... Antes era intensivamente, do ponto de vista de energia, não era muito grande. Sim. Você tinha outros segmentos como papel, celulose, vidro, cimento, que estava bem na frente. E aí a demanda é tão grande que hoje o data center hoje vai, do ponto de vista de infraestrutura, vai ser um novo, vamos dizer, vai estar na frente desses outros segmentos tradicionais. Muito bom. Vamos lá, Fernanda, acho que o assunto data center voltou, né, com essa força toda, muita gente investindo nisso. Fiquei surpreso com o que você falou e acho muito legal. Quem diria, né? Demanda de data center puxando inovação na área de consumo de energia. Que você explicou pra gente de trabalhar com corrente contínua de 800 volts, isso está sendo uma demanda nova, enfim. Mas por que isso está acontecendo, né? Porque a gente está com uma demanda cada vez maior de processamento, né? No início da pandemia, a gente tinha os grandes players de nuvem sendo muito demandados, porque estavam todas as empresas querendo se digitalizar, as empresas perceberam que quem não estivesse full no digital ia ter problema com qualquer tipo de intempérie que acontecesse no mundo, mas enfim... Processamento e armazenamento não foi um problema em nenhum momento da pandemia. O que existia de data center naquela época dava conta, estava tudo bem. Muita gente falando de expatriar dados, né? Do tipo, não, vamos tirar bota para fora, porque senão a gente não tem capacidade de escalar, não tem capacidade de crescer. Enfim, eis que passa um tempo, 2022 é lançado o ChatGPT,
né? Todo mundo associa a explosão da inteligência artificial ao ChatGPT, e eu acho que faz sentido, porque foi realmente a partir do final de 2022, quando o ChatGPT foi aberto ao público, Generativo, que começou esse bate-papo todo dia, a generativa e etc., que escalou para o que a gente está agora. Cara, e eu vou falar para vocês, eu apostaria qualquer dinheiro que infraestrutura nunca ia ser um problema, até entender como funciona. Quando eu li o paper lá do Transformer, do Google, eu falei, cara, mas peraí, isso aqui vai demandar um volume de GPU, porque o ponto é esse. A gente até então se preocupava muito com CPU. Era memória, né? CPU e memória. As máquinas estavam evoluindo no sentido de você ter muita memória RAM disponível para processar na memória, porque era muito rápido, né? Mas você não tinha muito cálculo vetorial. A tecnologia nunca foi muito baseada em cálculo vetorial. Game, né? A não ser em game. Aí tinha um segmento que era totalmente baseado em cálculo vetorial, que era o segmento de games. E aí a gente leva o processamento de inteligência artificial para a GPU e causa esse caos. Por quê? O que a gente tem de capacidade instalada hoje, o que a gente tem de data center, então imagina que a gente tem essa sala aqui para processar a inteligência artificial, só que eu estou vendendo. Eu preciso seguir treinando o modelo e eu preciso continuar servindo os meus clientes que eu já vendi. Beleza, no meu começo, como era? Olha, eu não tinha cliente nenhum, então 100% do meu parque era para treinamento. Aí eu comecei a consumir 10% do meu parque para atender cliente, porque tem o Léo lá no ChatGPT perguntando como é que faz bolsa com couro de crocodilo, né? Nada a ver, mas eu estou consumindo token, estou consumindo processamento. Chega um momento que eu estou 50-50. Se eu parar de treinar meus modelos, a minha inteligência artificial começa a ficar burra. Cara, aí a demanda explodiu. E a gente agora está tendo uma necessidade foi justamente diferente. Não é mais aquele data center de processamento e CPU. É um data center de armazenamento e GPU, né? Isso também está motivando as empresas a inovarem, Fernando? Sim, sim. Você entrou, né? Vamos dizer assim, a gente está falando até agora sobre infraestrutura, que basicamente é deixar uma tomada para ligar o... Fizemos até essa piada, né? Onde a gente vai espetar miar, né? Aí agora nós estamos passando para o outro lado da tomada, né? Então, assim, acho que o primeiro, você tem modelos diferentes, né? Como você bem colocou. Um modelo é treinamento. Então, um data center para treinamento vai ser diferente de um data center de processamento de consumo de IA. Até a localização geográfica, tem vários temas que vão ser levados em consideração, né? E a topologia dele vai ser distinta, consumo de energia vai ser distinta. Os próprios data centers de cloud, que agora a gente fala, olha, agora vamos falar só de IA, não vamos falar de cloud. O próprio data center de cloud hoje, ele também tem uma expansão do cloud. Por quê? Porque a tecnologia continua aumentando e tudo que você tem hoje em dados estão indo para a nuvem. Sim. Então, acho que são os três tipos, né, que a gente vai ver. Que é o tipo mais tradicional, que é de cloud. Mas mesmo assim, aumentando. Tem expansão. Né? Segundo, o modelo de treinamento, que são data centers de treinamento. E terceiro, data centers que são de operação. Isso daí são segredos, né, até das próprias empresas guardados a sete chaves. A gente não vai saber exatamente onde, né? Mas o que a gente vai ter que trabalhar é justamente para ter infraestruturas distintas para cada um. Eu não tinha cada essa tipo visão. de... Eu não tinha essa visão. Você está me trazendo uma informação nova que eu vou pesquisar. Adorei saber que os modelos são diferentes. Isso é legal, porque isso conecta, essa demanda que está acontecendo, conecta com a situação que a gente teve agora de memória recente, né? Que a gente viu, na verdade, os preços dos computadores subirem muitos. E se a gente fala com os desenvolvedores, os produtores de memória, o que eles estão falando é que o cara que está fazendo só treinamento, agora tem que fazer inferência, ele tem que começar a ter uma demanda maior, e está pagando um preço premium antes mesmo de ser fabricado. Na área de data center, a gente está tendo algum risco de componentes para poder acompanhar esse crescimento, como a gente está tendo na área computacional? Do ponto de vista, eu consigo te responder do ponto de vista de infraestrutura. Do ponto de vista de infraestrutura, hoje o tema é a tecnologia, não é a falta de algum recurso. É a tecnologia que está sendo trabalhada
para entrar em escala industrial. Então, é esse o tema, né? O que eu acho, assim, que cada vez mais a gente vai ver, a gente teve um evento na Eaton em Miami, que é um evento anual, onde a gente traz todos os clientes, e a gente traz pessoas também do mercado para falar. Então, teve um líder da NVIDIA passando um pouquinho mais dessa ideia, e para mim ficou muito claro que o que vai acontecer é que você vai ter uma análise entre a tokenização, ou seja, quanto você tem de energia, né, versus o token gerado. Então, energia versus token gerado, o custo de um token gerado, então tudo vai... A gente vai ter que ter uma correlação entre consumo de energia e token, né? E essa conversa, Fernando, vai um pouco na distribuição, né? Porque agora eles estão falando dessa crise dos tokens, dizendo que talvez o que eles precisam fazer é criar as linguagens, né, mais direcionadas àquela aplicação. Então, em vez de ser o Large Language Model, vai ser o Small Language Model, e fazer com que os tokens, na verdade, sejam processados em casa, né? O famoso on-premise. Ou seja, eu saio da nuvem e tiro um pouco desse custo. A gente vê na área de energia a volta de menores data centers? Assim, os menores data centers que a gente vê, né, eles estão mais conectados com outro tipo de aplicação. Tá. Então, assim, se você for pensar, né, então a gente vai falar assim, vamos falar sobre uma tecnologia que pode ser disruptiva, carro autônomo. Então, onde é que os carros vão estar dirigindo? Nas cidades. Então, você tem que ter, para carro, esse tipo de coisa, tem um conceito chamado latência, que é justamente o momento em que você pegar os sinais, processar, ou seja, imagina só, a direção do carro tem que ser quase que instantâneo. Ele não precisa ir longe, né? As empresas de games hoje já fazem isso, né? Eles têm pequenos data centers que eles chamam dos Edge Data Centers distribuídos exatamente porque um segundo no jogo você perdeu. A latência em jogo mede em milissegundo. Não, é latência em geral, né? Em geral, para tudo a gente mede em milissegundo, porque realmente é extremamente relevante, né? Então, esses pequenos data centers, né, que é o Edge, primeiro, assim, onde é que vai ter essa disrupção da quantidade? Quando você tiver, por exemplo, esse tipo de tecnologia que você tem que ter uma latência muito pequena, então você não vai poder estar, por exemplo, com um carro andando aqui com um data center dos Estados Unidos, você vai ter que estar na cidade. Então imagina só, pequenos data centers próximo, né, da cidade, né, justamente para poder fazer esse processamento. Novamente, isso é disrupção, né? Então, ou seja, quando essa tecnologia estiver funcionando, isso vai ser muito provavelmente uma demanda, né? E também os pequenos data centers vão estar mais conectados com a descentralização, né? Descentralização. Então, disponibilidade, novamente, disponibilidade de energia. Uma analogia, eu não sei se é uma analogia correta a ser feita, mas se você voltar, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando a gente tinha a energia solar começou aqui no Brasil, você só tinha grandes fazendas solares. Não tinha no telhado de ninguém. Agora está na nossa casa, né? E hoje está na nossa casa, né? Em um curto espaço de tempo. Então, assim, eu acho que, né, se a gente tirar toda essa parte massiva de inteligência artificial, essa coisa que vai precisar dessa energia mais, né, vamos dizer, A gente vai precisar de muita energia disponível, né? E aí talvez vai... Porque hoje, o que eu leio tudo bem que sobre qualquer assunto, isso não é exclusividade da inteligência artificial nem de data center. Tem aquela galera que é o guru da catástrofe, né? Que do tipo assim, não, o mundo vai parar porque não vai ter energia para todo mundo, e o outro falando, não, que a gente vai passar fome porque a gente está deixando de pesquisar tudo para pesquisar só geração de energia. Eu, como sempre, depois desse monte de cabelo branco, eu não acredito mais em extremos. Para mim é sempre um lugar no meio. Toda vez que tem dois extremos, eu sei que a gente vai se encontrar num lugar no meio. Eu, particularmente, pelo que eu vejo, eu acho que pode ser que, se a gente não der a devida atenção para a geração de energia, a gente possa ter um problema. Porque realmente é uma tecnologia muito intensiva em consumo de energia. Não tem a né? dúvida. Tanto que a gente tem gente pesquisando coisas o Elon Musk não queria lançar, né, data center no espaço. Beleza. A ideia, na teoria,
é maravilhosa. Agora, a gente sair para a execução prática disso é difícil. E vai o que o né? Fernando falou, né? São várias variáveis que tem que se considerar na hora de um data center. Porque né? Um espaço ele pode cobrir uma. O espaço cobriria 2, teoricamente, né? Uhum. Que é resfriamento, né? Porque a temperatura é quase zero absoluto, não é zero absoluto, não é 0 Kelvin, mas é muito baixo. E a demanda de energia seria infinita, porque eu estou muito próximo do Sol. Eu estou mais próximo do Sol, sem nenhuma barreira, então eu teria como se fosse uma geração de energia infinita. Mas aí eu passo a ter o problema de conectividade. Exato. Sim. Como é que eu mando e recebo grandes volumes com latência baixa? Com o que a gente conhece de tecnologia hoje, Não é possível. por isso que eu gosto de datar as coisas, né? É melhor. Pra depois não fazer um corte. Nossa, Sim. olha lá, 3 Ah lá, burros falou. conversando. Olha o que eles falaram. Exato, então por isso que eu gosto de datar, né? Então, com o que a gente conhece de tecnologia, em maio de 26, a gente não consegue fazer isso. É. Apesar da ideia no papel ser boa, né? Eu acho que assim, se a gente... São esses momentos que vão desafiar a gente a pensar diferente, mais rápido, né? Porque também a velocidade da inovação é maior, né? A gente sempre fala muito da pequena inovação, né? Pequenos passos que você vai inovando, vai ajustando. Tecnologias que são já existentes, que a gente falou bastante lá do liquid cooling, né? Eu acho que faz uma pergunta pro rapaz que você falou do mainframe. Eu já escutei mainframes que tinham refrigeração à água. A água, tinha verdade, radiador. é verdade, tinha é radiador verdade, no é mainframe, verdade. é sério. Década de Bem- 80, década de Caraca, 90. Fernando, excelente lembrança, é isso. É isso. O que tá sendo, o que foi feito? Você pega uma tecnologia, você aperfeiçoa aquela tecnologia e traz dentro de escala. Então, geração de energia não é o caso aqui do Brasil, mas em alguns países você já fala sobre pequenos reatores nucleares. Porque fissão nuclear é uma fonte de energia Pequenos maravilhosa. Pequenos reatores nucleares e também até geração que a gente fala, geração off-grid. Então, principalmente nos Estados Unidos, você tem muito gás disponível, você fazer a alimentação do data center em gás natural e aí você, principalmente em períodos, né, que você ainda não tem a conexão com a rede. Tá. Mas aí a gente entra num tema muito técnico. Vem estabilidade, vem a velocidade que você depende para você chegar do zero até uma fase que você pode alimentar o data center. Assim, tem uma série de outros temas técnicos que vão sendo estudados. Por isso que é difícil você cravar o que vai acontecer. Por quê? Sim. Porque está todo mundo tentando fazer o melhor, né? Trabalhando nas tecnologias, até o momento que a tecnologia está disponível, e aí quando a tecnologia é disponível, as coisas também vão avançar. Porque você percebe, Fernando, que olha o que aconteceu, né? Fernando não, Ricardo, perdão. Olha o que aconteceu. Durante muito tempo, a gente teve uma evolução muito forte da área de infraestrutura, né? Que a gente falou aqui de servidores, etc. Você viveu isso dentro Muito, da HP a sua vida inteira, Muito. né? A questão da departamentalização, criação de servidores, etc. Aí, beleza. Aí houve meio que um congelamento. Os servidores seguiram avançando, mas a arquitetura era praticamente a mesma. A gente não teve uma grande evolução de arquitetura de hardware. Aí começou a evoluir software. Porque quando departamentalizou, aí as empresas começaram a criar as versões client-server das suas plataformas, o desenvolvimento de software passou por alguns paradigmas que, apesar de não serem novas invenções, eram evoluções importantes. A questão da gente ter o desenvolvimento... Primeiro o desenvolvimento procedural, depois a gente evoluiu para orientação a objeto. A orientação a objeto permitiu a gente trabalhar de forma distribuída. No passado surgiu um monte de padrão de integração de sistema, etc. Então houve um salto na evolução do software. E o software seguiu evoluindo. Aí o software deu uma estabilizada também. A gente não tem tinha muito tempo que não acontecia nada novo no mundo do software. Aí veio a computação em nuvem. Aí a computação em nuvem, que volta para o data center, uma nova disponibilidade, eu tenho agora serviços muito fragmentados, Houve um salto de infraestrutura, a infraestrutura evoluiu muito mais rápido que o software. Tanto que a gente teve que Abrindo começar... espaço para um segundo ciclo de software. Segundo ciclo de software, que aí a gente foi melhorar.
os grandes players começaram a lançar seus componentes, sua forma. A gente começou. Gente, um projeto de BI, muitas vezes no passado ele não acontecia porque o custo de hardware para você fazer uma POC era gigantesco. É a IA, né? A IA, ela tem... Quanto tempo a gente pode falar de IA? É, Agora, a década disponibilidade... de 50, A disponibilidade da tecnologia que permitiu que o IA fosse aplicado. Né? Quando a gente fala em Transformers é uma coisa antiga. Aí agora, o que aconteceu? O software deu um salto muito grande. O software deu um salto muito grande, né? Com o que a gente tem de tecnologia. E a infraestrutura agora está tendo que acompanhar. Do tipo assim, aí. cara, ó, se a infraestrutura não se modernizar, a gente vai bater no teto de evolução de software por falta de infra. Isso eu acredito. Mas eu confio no ser humano que a gente sempre dá um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? A gente viu isso na pandemia. Agora, Fernando, a gente está falando tanto da IA, aumentando os hacks, trazendo essa demanda, fazendo com que vocês aí da infraestrutura tenham que criar, na verdade, os 800 volts em DC. Como é que a IA está ajudando vocês? Como é que vocês têm aplicado IA no mundo de vocês? Ou seja, como é como você serve a IA? Como é que a IA está te servindo? A IA hoje, né, se você olhar, você já consegue trabalhar ela com os agentes, né? Então, assim, eu já tive essa conversa com o Léo uma vez que eu fiquei há 25 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira automação na época era Lotus Notes, né, que eu te falei, que era fazer eu apertava um botãozinho e saía uma proposta lá, um texto de uma proposta. Eu acho que o que a IA vai fazer, né, e já faz hoje, e aí depende muito do quanto você vai conseguir trabalhar dentro de um processo. Pedaços do seu processo onde você já consegue conectar. Então, eu vou fazer uma analogia, você, né, não estou falando da parte de infraestrutura, mas uma analogia de percepção como usuário, né? Sim. Se você entrasse há 15 anos atrás para falar com qualquer concessionária, você precisava ligar um 0800 e falar com a pessoa. Há 10 anos atrás, você digite 1 para falar com o departamento A, com o departamento B, digite 2. Isso. Aí, há 3 anos atrás, você já conseguia no WhatsApp falar e tinha respostas curtas, mas e tudo muito padronizado, tudo determinístico. Exatamente. Hoje, você não sabe se você está falando com a IA ou você está falando com uma pessoa. E muito provavelmente, né, eu não consigo te falar dados, mas eu já vi reportagens que mostram de mais de 95% dessa interação, do primeiro atendimento está no IA. Então, assim, é um exemplo claro da evolução. Dentro de um processo, né, vocês têm os agentes, onde você consegue treinar os agentes, pedir para que os agentes façam determinadas partes, né? Eu já vi, por exemplo, fui com minha filha, ela tinha machucado o dedinho, foi lá tirar um raio-x, né? E foi até interessante que apareceu a mão dela, né? E ela estava com uma fraturinha no dedo anelar, mas apareceu um círculo na palma da mão. Aí eu perguntei pro médico, falou, pô, mas o que é esse círculo? Ele falou, isso aqui é a IA, né? Que ela está treinando, ela viu uma densidade diferente de osso na palma da mão e ela circulou, como se fosse algo a ser estudado. Aí vai, ou seja, treinando, até o momento que você vai ter, né? Então, assim, acho que no final é você ter um processo claro, indicar onde é que ela pode te ajudar dentro desse processo, treinar desse processo, né? Que dentro do ambiente fabril a gente fala muito que é a melhoria contínua. Sim. Né? E na execução que você fala, você está responsável pela execução e implementação de data centers. A tua equipe já está utilizando o IA para fazer isso? Já tem modelos para... Sim, primeiro você vai, assim, você não... Se a gente for pensar, a gente sabe os relatórios gerenciais, relatórios de evolução de obra, hoje você consegue muito mais rápido, né? Então, ou seja, por exemplo, você vai fazer um relatório fotográfico, você pode talvez até narrar o que está acontecendo
e ser digitalizado. As reuniões, né? Se a gente estivesse fazendo uma reunião aqui, você podia Tá gravando estar com gravando Cláudia. e você tem a Descritivo. a descritivo. Então, assim, são vários temas que você tem que... São ferramentas. No final, assim, eu entendo assim como ferramentas que você tem que colocar, Isso aí. trabalhar, né? E tem aí outra forma de pensar, que é quando a IA está no equipamento, fazendo diagnóstico. Então, principalmente quando você tem monitoramento, né? Softwares de monitoramento, você pode utilizar uma IA para, por exemplo... Te apoiar na observabilidade. Ah, É isso então, aí. imagina Isso aí. só. Eu acho essa aplicação fantástica para IA. Previsibilidade. Você precisa... A gente está aqui, tá aqui no estúdio. Eu tenho que ver, talvez, o filtro do ar-condicionado. Se eu tenho um sensor ali, ele está medindo. Medindo. Se ele começa a ver uma variação X, ele pode prever que em tanto tempo você vai precisar trocar o filtro ou fazer uma manutenção. Então, assim... A IA na telemetria, ela traz um ganho absurdo, né? Porque a velocidade que ela pode fazer de análise e a conexão disso acaba fazendo com que a gente deixe pro ser humano, na verdade, uma análise de cenários muito pontual, porque ela já fez todas as combinações possíveis que poderiam ter com os dados disponíveis, né? Sim. E aí o que vai desafiar nós como profissionais, como seres humanos, é manter o pensamento crítico. Perfeito. Perfeito. Certo? Então, eu como tenho filhos, eu trabalho muito pensamento crítico. Por quê? Tudo vai ficar mais fácil, né? A gente tem aquele ditado, né? Mar calmo não faz marinheiro bom. Não faz marinheiro bom, né? Então a gente tem que manter um olho aberto para continuar mantendo um pensamento crítico. Então, Fernando, bom ponto. Gostei da tua analogia. O problema, né? Isso é uma percepção minha, não dá para chamar de problema. É que eu acho que o mar não tá calmo. Esse é o ponto. Sim. Entendeu? Porque a gente está num momento de disrupção tão grande, né? Que tá todo mundo muito preocupado. Tá todo mundo muito preocupado. Começam... Bom, quem aqui já não ouviu IA vai acabar com o meu emprego? Não, IA não vai mudar nada. IA não... Cara, pra mim não dá pra ignorar que alguma coisa vai mudar. Eu acho... eu não lembro... Eu tenho 30 anos de tecnologia, eu não lembro de ter visto uma tecnologia disruptar a própria tecnologia. Porque o que está acontecendo é isso. Né? A gente está vendo uma tecnologia que está criando uma disrupção na tecnologia. Antes a gente via surgir uma tecnologia que disruptava um mercado. Né? E que a cada capítulo a gente descobre alguma coisa diferente. Alguma coisa nova. Né? A gente está vendo realmente algoritmos que conseguem aprender. Por isso que eu falo, eu tenho dito para todo mundo, Fernando, eu tenho repetido isso começou como uma hipótese minha, hoje eu já chamo de tese também. IA não é revolução tecnológica. IA é revolução cognitiva. Porque uma revolução tecnológica, para mim, foi a internet. A internet foi uma revolução tecnológica. A partir de um conceito de distribuição de informação, eu tive que desenvolver uma série de tecnologias, né? Eu dependia de uma série de infraestruturas que precisaram ser criadas. Né? Você tinha que ter uma linha telefônica boa na sua casa. Boa, que eu falo assim, de boa qualidade mesmo. O cabo tinha que ser novo. Se fosse um cabo velho, dava ruído, você não conseguia conectar. Porque tinha o ruído do modem, aí o ruído da linha interferia no ruído do modem e não tinha conexão. Aí depois você teve que evoluir. Acho que nem todo mundo tinha computador em casa. Não tinha, né? Em 1994, que foi quando a internet começou. A internet chegou aqui um pouquinho antes, começou timidamente em 94, 95 começou a adoção mais massiva, surgimento de provedores. O que era o surgimento de um provedor? Você tinha que botar uma infraestrutura de pé. Né? Você tinha que ter modem no lado do servidor, você tinha que ter do provedor, você tinha que ter Linux, você tinha que ter linha telefônica, o cara discava, controlava o tempo que você estava conectado. Isso era um inferno. Aí a gente evoluiu para banda larga, enfim, olha quanta coisa de tecnologia teve que... Cara, tudo que a gente precisa para usar IA já anda no nosso bolso. Eu só preciso disso para usar inteligência artificial. Eu não preciso ter um computador em casa. Eu não preciso ter, eu não preciso ter nada. Né? Então, a adoção está muito fácil. Então, eu não tenho tecnologia envolvida. Óbvio, Léo, mas a tecnologia transforma e tal. Tudo bem, mas é uma tecnologia. Ninguém precisa saber TCP/IP para usar a internet. Ninguém precisa conhecer a arquitetura Transformer para usar inteligência artificial. Está aqui. Né? Minha mãe hoje... Coitado, uma senhora de 80 anos usa internet o dia inteiro, né? Ela não tá nem aí o que é internet, o que é provedor, o que ela bate o dedo e usa, né? E IA tá acontecendo a mesma coisa. E quem tá se beneficiando de IA?
quem sabe aprender. Eu tenho repetido isso, porque como está mudando a forma como você trabalha, quem se adapta mais fácil está tendo uma vantagem competitiva. É uma revolução cognitiva. A gente vai tendo que aprender a aprender. Eles fazem uma comparação, inclusive, que a inteligência artificial está entrando um pouco como foi a revolução da linguagem no ser humano. É que a gente não tem ideia de qual foi o impacto de uma comunicação acontecendo no ser humano. E essa revolução, ela passa por uma segunda revolução, que é a revolução do trabalho. Quando que a gente poderia imaginar que você pode ter uma empresa com vários agentes trabalhando com você? Muda todo o conceito de como é que você administra a tua empresa, como é que você monta, você chega num resultado com recursos e atividades fazendo essas atividades. Ou seja, eles falam, inclusive, né, que daqui a pouco nós vamos ter o primeiro unicórnio de uma pessoa. De uma pessoa. Né? E, na verdade, é uma pessoa e vários agentes. Teve um papo nosso, eu vou até deixar o link aqui na descrição do episódio. A gente conversou com o Paulão da Fink. Cara, o Paulo fez um negócio radical na empresa dele, né? Ele saiu, acho que se eu não me engano, foi de 50 para 6 funcionários. Uau! Um batalhão de agentes e o cara dobrou o faturamento. Cara, E aí você precisa mudar o perfil do profissional. do profissional. Porque né? eu não preciso mais de um dev. Eu preciso de um orquestrador de agentes de dev. Você precisa do pensamento crítico. Do pensamento Pensamento crítico. Conectou exatamente com o que você falou. Porque o orquestrador, o que é esse cargo que a gente está chamando de orquestrador? Nem sei se o nome da profissão vai ser essa. Hoje a gente chama disso por falta de um nome melhor. Daqui a pouco algum futurista cria um nome bonito para esse cargo. Mas o que eu preciso hoje é justamente do cara que tem a visão do todo, do nexialista, né? Para orquestrar agentes que vão me entregar um produto final que precisa do meu crivo. Perfeito. Por último, o carimbo, a assinatura que vai estar lá é a do Fernando Bevilacqua, diretor global de... Não tem essa. Ah, mas quem errou foi IA. Não, senhor. Quem errou foi você. E eu acho que esse é um conceito importante, né? Porque a gente, na verdade, está começando a ter novos funcionários na nossa organização. E nós somos responsáveis por todos os funcionários da nossa organização. Sejam eles analógicos ou digitais. Né? Cara, eu tenho... Gente, bate-papo excelente, a gente está caminhando para o final, mas eu quero ouvir vocês. A gente está trabalhando com um cliente que é da área de recursos humanos, né? E a gente estava falando para ele, cara, você já parou para pensar que daqui a um tempo a gente vai entrevistar um cara, a gente vai entrevistar uma pessoa e a gente vai querer conhecer ele, obviamente, porque é ser humano, questão de cultura, soft skills, etc. E a gente vai pedir para ele apresentar para a gente os agentes que trabalham com ele. Eu quero conhecer os agentes que trabalham com você, porque eu já não estou contratando mais só você. Eu estou contratando você e a tua capacidade cognitiva de orquestrar IA. Que tem essa combinação humana e digital, né? É uma validação técnica. Uma validação exato. técnica. E aí, o Neto fez a provocação para mim. E quando a gente for entrevistar só um agente? Eu falei, cara, calma. Aí eu preciso pensar. Calma, que mente... talvez seja um dos meus agentes que vai fazer isso. Eu falei, minha mente ainda não tá, de novo, com o que eu conheço de tecnologia, de inteligência artificial. Em maio de 26, eu não consigo conceber que um agente vai se candidatar para algo. Não sei se a gente um dia vai ter um marketplace de agente, onde o agente vai definir. Porque eu não imagino também o agente definindo se ele vai querer trabalhar para mim ou não. Ele é um agente. Né? A forma que eu vejo, Léo, é assim, é aquela... volta pro começo da nossa conversa, né? A gente deu um pulo, né? Eu tava falando de infraestrutura, mas também é a mesma coisa do ponto de vista da tecnologia. Da tecnologia. A gente ainda não sabe aonde vai aterrizar, né? O que a gente já consegue ver, eu acho que isso é um benefício que a gente, além desses que a gente conversou aqui, a gente enumerou, é a hipercolaboratividade. Uau! Por que eu estou trazendo esse tema? Porque né, assim, o que a gente acaba fazendo, e isso aí depois da pandemia, que a gente trabalha muito no piloto automático, né? E a gente não consegue lembrar a pandemia. Nós já estamos em 2006, 5 anos e meio atrás, em maio de 2006, vou falar. Também. Vamos datar. Galera, vamos datar, hein? 5 anos e meio, né?
você não, se você trabalhando, você pode trabalhar com pessoas do mundo inteiro, no mesmo arquivo, seja do que seja, colaborando, criando linhas de programação, fazendo fórmulas ou colaborando em texto, colaborando em atividades ao mesmo tempo, né? E com a ajuda da inteligência artificial fazendo rotinas. Então, o que eu acho assim, que a primeira coisa que a gente não pode perder de tudo isso é essa proximidade e a importância do trabalho em equipe. Porque tudo isso parece que você vai ficar sozinho, você e um monte de agentes. Mas, na verdade, isso daí, se você não conseguir coordenar e cada vez mais não colaborar, você tá fora. Né? Então, e vai assim, ser muito mais, talvez a gente fala muito, né, que a gente vai substituir as pessoas por pessoas que sabem trabalhar com IA, mas eu acho que a gente vai substituir as pessoas que, na verdade, não sabem fazer o que é para as pessoas. Ou seja, a gente vai ter ainda, que nem você falou, do pensamento crítico, ou seja, a gente vai ter atribuições do ser humano que não vão ser feitas pela IA. E essa é a nossa conexão com a IA. E não simplesmente falar que a gente vai trazer... Ou seja, é muito mais um conceito cognitivo de como é que eles me complementam do que, na verdade, que eu tenho uma atividade com eles. Né? Porque... aí eu vou falar o que eu aprendi com você e com o Samir. Que a divisão entre a inteligência artificial e o ser humano é a empatia. Empatia. Isso certo? Isso aí. Isso aí. Bem. É isso aí. Então, se você for pensar... IA não tem emoção nenhuma. Não tem emoção. Então, ou seja, no momento de mudança disruptiva, né? Tudo isso que a gente está falando, né? Como se não tivesse ninguém atrás. E tem um monte de ser humano atrás. Como é que os seres humanos estão com todas essas mudanças? Geralmente, quando você não tem o que a gente fala, essa segurança psicológica está acontecendo, o que acontece? Todo mundo se retrai. Né? Então, assim, nada vai acontecer também se a gente não conseguir. E é por isso que eu falo bastante da hipercolaboratividade. Porque a hipercolaboratividade, no final, é um único trabalho sendo feito por várias pessoas, várias mãos. Isso aí. Né? É igual uma cozinha. Você tem lá um prato, todo mundo botando a mão, e no final não é... Sai um prato. Sai um prato. Né? Então, eu acho que esse é um importante. Eu já escutei bastante. Já tenho o pessoal de liderança em pessoas, né? Falando que a gente está na terceira evolução, que a primeira evolução era os hard skills, né? Saber fazer o trabalho tecnicamente. Depois veio os soft skills, né? E hoje, né, eles já estão falando de people skills. People skills, human skills. Isso aí, eu já ouvi isso aí também. Né? Então, ou seja, e está muito conectado. Sim. Empatia. É isso aí. A empatia, o que é? O entendimento, comunicação muito clara, conseguir trabalhar. E eu estou te falando isso porque eu também estou sendo desafiado nessa Todos posição. Nós, Fernando, todos né? nós. Trabalhando com... E você agora ainda assumiu uma área nova, global, multicultural. Com foco lá. É isso. Seu chefe deve estar te olhando todo dia lá. Você tem pessoas diferentes, pensando diferente. Então, assim, como é que você consegue colocar tudo isso com goals comuns, né? Com objetivos comuns, com um trabalho bem explicado que cada um tem que fazer, né? E todo mundo se sentindo parte daquilo. E ainda embaixo de uma camada de governança e segurança gigante que é necessário para uma empresa do porte de vocês. É um baita desafio. Galera, olha, que papo, que aula, que episódio. Sério, muito legal. Quero agradecer demais, Fernando, você de novo por ter doado seu tempo para estar aqui com a gente. Já te falei isso algumas vezes e repito, eu sou seu fã, eu gosto muito de trabalhar com você. A forma como você se comunica reto e a forma que você dá feedback, que você engaja, que você traz gente, cara, minha liderança, você pode ter certeza que o meu jeito de liderar foi influenciado pela forma como você lidera a sua equipe e como você liderou os vários projetos que a gente teve junto. Obrigado, viu, irmão? Obrigado. Ricardo, idem, já te falei, né? Sou teu fã. Junto. Você também é um dos caras que me inspira muito. Acho que nós dois
nos encontramos por causa de IA. De IA. E E foi cerveja, né? E uma identificação quase que imediata. Imediata, né, cara? uma empatia. Acho que nós usamos empatia. muito. Acho que a gente usou muito o que a IA não tem, né? Exatamente. Dois caras de tecnologia usando muito o que a IA não tem. Galera, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Valeu. Obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até o final, já sabe, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, porque hoje foi um episódio muito especial e a gente tem que fazer este conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas e para isso eu dependo do seu engajamento. Performa que pode. Lembra da frase? Porque você pode performar. Maravilhoso. Um abraço, galera. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos e Performa IT, o futuro hoje.